Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos poemas mais marcantes que existem, O Corvo, do Edgar Allan Poe. E vamos fazer isso pela tradução clássica do Fernando Pessoa. Mas olha, isso aqui não é só para falar de literatura, não. É uma viagem para dentro da mente humana, para ver de perto como a dor e a perda podem levar alguém ao limite do colapso. E para guiar nossa jornada, fica essa pergunta. Será que uma palavra só, uma única palavra repetida sem parar, tem o poder de quebrar a sanidade de uma pessoa? Pois é exatamente esse o drama psicológico que o Poe constrói de forma brilhante. O poema já começa nos jogando direto no clima. É meia-noite, um ambiente pesado. O nosso narrador tá ali cansado, triste, tentando se afundar em livros antigos só para ver se consegue esquecer um pouco a dor que tá sentindo. A sensação é de completo abandono, de melancolia pura. Então, vamos começar por aqui. Uma meia-noite agreste. Esse cenário não é só uma noite escura qualquer. Ele é um espelho do que está acontecendo dentro do narrador. Cada barulhinho, cada sombra, tudo serve para aumentar essa sensação de que ele está preso e frágil. E aqui está a raiz de toda a angústia dele. Ele não está só triste, ele está de luto. A perda da sua amada Lenore é uma ferida que não fecha. E essa tentativa de se distrair com os livros, completamente inútil. O nome dela não sai da cabeça dele. É nesse momento de vulnerabilidade total que alguma coisa de fora interfere. Uma batidinha leve, sabe? Quase nada. Primeiro na porta. Ele acha que é alguém, uma visita. Mas quando ele abre, não tem ninguém. Aí o som passa para a janela. A tensão começa a subir. O que será que está lá fora? E isso nos leva para a segunda parte. Um grave e nobre corvo. Agora a gente chega no ponto de virada. No momento em que chega o visitante que vai transformar essa tristeza toda em puro terror psicológico. E veja bem, não é um bicho qualquer que entra assustado. O corvo entra com uma pose, uma dignidade, quase como um rei, grave e nobre, como se viesse de outro tempo. Ele não pede licença, ele simplesmente entra e se acomoda. O simbolismo aqui é poderoso demais. O corvo não pousa em um lugar qualquer. Ele vai direto para um busto de Atena, a deusa grega da sabedoria. Então a imagem que se forma é muito forte. Um pássaro sombrio, que representa o instinto, o irracional, se colocando literalmente acima do símbolo da razão. É um aviso bem claro do que vai acontecer. E é impressionante ver como a visão do narrador sobre o corvo muda. No começo, ele até acha engraçado. A estranheza da ave arranca um sorriso dele no meio daquela tristeza toda. Ele vê o corvo como uma figura nobre. Mas conforme a noite avança, a curiosidade vira pavor. O corvo deixa de ser um pássaro e se transforma num profeta do mal, num demônio vindo das trevas. Parte 3. A palavra. Nunca mais. Agora vamos focar naquilo que vai detonar o colapso do nosso narrador. A chegada de uma única e fatídica palavra. O narrador, ainda meio que de brincadeira, pergunta o nome da ave. E a resposta é bizarra e perturbadora. Nunca mais. No início, parece só uma palavra solta, sem sentido, mas é a primeira vez que ela aparece e ela vai ecoar até o final. A parte lógica do narrador tenta, na hora, achar uma explicação. Ele se assusta com a clareza da fala, mas logo pensa, deve ser uma palavra que ele aprendeu, que ele repete sem nem saber o que significa. Ele imagina que foi o bordão de desesperança de algum antigo dono triste. É a razão tentando com todas as forças manter o controle da situação. Parte 4. A alma em desespero. Mas essa luta da razão está prestes a acabar. Esse é o ponto de virada, onde o narrador desiste da lógica e começa a usar a palavra do corvo para se torturar de propósito. Ele começa a fazer perguntas que lá no fundo ele já teme a resposta. A primeira é muito pessoal. Será que existe algum alívio para essa dor que ele sente? Algum bálsamo para essa alma sofrida? É um grito desesperado por esperança. E a resposta vem, seca, implacável e final. Nunca mais. A esperança de um dia sentir alívio é totalmente esmagada. Aquela palavra que era só estranha, agora virou uma sentença. Mas ele não para. A autotortura vai para o nível máximo. Ele faz a pergunta final, a mais importante de todas, para a alma atormentada dele. Ele vai reencontrar a sua amada Lenore no paraíso? É a última fagulha de esperança que ainda existia. E a resposta do corvo é o golpe de misericórdia. Nunca mais. Essa palavra agora destrói a última esperança que ele tinha, a de um reencontro no céu. Confirma a separação eterna e o condena a uma dor sem fim.
completamente destruído. O narrador explode. Ele grita pro corvo ir embora, para voltar para a tempestade, para deixá-lo sozinho na sua desgraça. Ele não aguenta mais olhar para aquela criatura e ouvir aquela palavra terrível. E aqui o desespero se torna permanente. O narrador implora para que o corvo tire sua sombra de dentro da alma dele, mas a recusa é absoluta. O corvo não vai a lugar nenhum. A dor agora é uma companheira eterna. E chegamos à última parte, a sombra no chão. Esse é o estado final e permanente do narrador, preso para sempre nesse quadro de desesperança total. A cena final é estática, parece uma foto congelada no tempo. O corvo nunca vai embora. Ele continua ali, parado em cima do busto da razão, com olhos de um demônio que sonha. Ele virou parte da mobília do quarto e principalmente da mente do narrador. E aqui vem a conclusão terrível do próprio narrador. Ele entende que a alma dele está presa naquela sombra que o corvo projeta no chão. Uma sombra que é a própria dor, o próprio desespero. E dessa sombra, ele sabe, ele nunca mais vai se libertar. E a gente termina com essa pergunta no ar. Afinal, esse corvo era um pássaro de verdade que aprendeu a falar uma palavra? Ou foi tudo uma alucinação, uma criação da própria dor do narrador que se voltou contra ele mesmo para garantir que nenhuma esperança pudesse sobreviver? A genialidade do poema é justamente nos deixar para sempre com essa dúvida. Olá e bem-vindos. O material que temos hoje é, um clássico absoluto, mas com um toque especial. Uma lente dupla, eu diria. Exato. Estamos falando de O Corvo, do Edgar Allan Poe, mas, na tradução, de ninguém menos que Fernando Pessoa. É quase um supergrupo da literatura, né? Totalmente. Então, a nossa ideia aqui é fazer um mergulho na cabeça desse narrador, tentar sacar qual é a do Corvo e, principalmente, como que a linguagem do Pessoa conseguiu trazer pra gente todo aquele clima de terror e melancolia do original. Que é uma tarefa gigantesca. Com certeza. Pra gente entrar no clima, a história começa assim. Uma meia-noite em Agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais. E esse começo já é uma armadilha perfeita. Uma armadilha. Como assim? A gente pensa que a história é sobre um evento externo, essa batida na porta. Mas Poe e Pessoa nos jogam direto no centro do furacão que é a mente do narrador. Meia-noite em Agreste não é só um horário, é um lugar psicológico. O ponto mais fundo da noite e da dor dele. Exato! E o detalhe dos livros das ciências ancestrais é genial. Ele não tá lendo um romance para se distrair, sabe? Ele tá buscando na lógica, no conhecimento, uma fuga para algo totalmente irracional, que é a morte da mulher que ele amava. Ele tá tentando consertar o luto com conhecimento, como se fosse um problema acadêmico. Pois é. Mas o poema já avisa de cara que não vai funcionar. Ele tenta esquecer a amada Lenor, mas a própria tentativa de esquecer é o que a torna mais presente. O cenário que ele descreve, esse frio dezembro, o fogo da lareira morrendo, as sombras desiguais, parece que o mundo dele está se desfazendo junto com ele. Totalmente. O cenário não é um pano de fundo, é um espelho. Cada detalhe amplifica o estado de espírito dele. E é interessante que o sobrenatural não aparece de cara, né? Não mesmo. Poe primeiro nos afoga nesses detalhes muito mundanos da dor, o frio, o barulho do vento. Essa preparação longa é o que torna o terror, quando ele finalmente chega, tão eficaz. Porque o terror não vem de fora para dentro. Exato, ele nasce de dentro para fora. A mente do narrador já está fragilizada. Qualquer coisinha pode derrubá-lo. E aí vem a batida. A primeira reação dele é quase cômica se não fosse tão triste. Com certeza. Ele tenta se agarrar à lógica. Uma visita, eu me disse, é só isto e nada mais. Ele está tentando se convencer. Mas essa tentativa de ser lógico já é um pouco estranha, não acha? Quer dizer, é meia-noite, uma tempestade. Sim. E ele começa a se desculpar em voz alta por uma porta vazia. Isso já não é um sinal de que a razão dele está começando a vacilar? Com certeza. É um mecanismo de defesa que já nasce falho. Ele está ensaiando um comportamento social. Senhor ou senhora, de certo me desculpais. Isso, no momento de completo isolamento.
É a mente dele tentando criar uma normalidade que não existe mais. Ele precisa que seja uma visita porque a outra alternativa é aterrorizante demais. E quando ele abre a porta, a realidade é muito pior. Ele encontra o vazio. Noite, noite e nada mais. Esse momento me dá um calafrio. É muito forte. Porque a primeira voz que responde ao chamado dele não é a do Corvo, é a dele mesmo. Ele sussurra Lenore, por escuro, e o eco devolve o nome. Isso diz tudo, né? Diz que ele já está em diálogo com a própria ausência. A escuridão não traz uma resposta nova, ela só reflete a obsessão dele de volta para ele. É um momento de profunda vulnerabilidade. E é nesse exato ponto, depois que a esperança dele foi frustrada, que a segunda batida acontece, agora na janela. E é aí que o visitante finalmente entra. E que entrada! Sim, o poema descreve um grave e nobre corvo dos bons tempos ancestrais. Ele não entra assustado como um pássaro perdido, ele entra com autoridade. Com um propósito. Ele ignora o narrador e vai direto para o seu destino. E o ponto crucial, o símbolo mais poderoso de todo o poema, é onde ele decide pousar. No busto de Atena. Num alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais. O que a gente tem aqui é a imagem que define toda a história. O corvo, símbolo do mau agouro, da noite. É da razão. O que me chama a atenção é a audácia da ave. Ela não se esconde em um canto. Ela se exibe no ponto mais alto do quarto, sobre o símbolo máximo da inteligência. Exato. E o que é genial aqui não é só a imagem óbvia da escuridão vencendo a luz. Poe está sugerindo algo mais sutil. O quê? Que a própria razão, quando fica obcecada em analisar a dor, se torna uma ferramenta de tortura. Nossa. O narrador é um homem de lógica. Ele vai usar a inteligência dele não para se salvar, mas para formular as perguntas mais dolorosas possíveis para essa criatura. A razão dele, a sua Atena, está prestes a se tornar cúmplice do desespero. Então o corvo ali é o prenúncio de que a mente do narrador vai se voltar contra si mesma. Exatamente. E é nesse ponto que o narrador, talvez por um último resquício de sanidade, decide entrar na brincadeira. Ele acha a situação tão bizarra que sorri e pergunta o nome da ave. E a resposta, a única palavra que a gente vai ouvir do corvo, ecoa pelo resto do poema. Nunca mais. A reação inicial dele a essa palavra ainda é a do homem lógico. Ele fica espantado, claro, mas a primeira coisa que ele faz é tentar decifrar o enigma. Ele não assume que é uma mensagem sobrenatural de cara. Não. Ele pensa, deve ser a única palavra que ele sabe, provavelmente aprendeu com um dono antigo que sofreu muito. Ele ainda está tentando encaixar o absurdo numa caixinha lógica e segura. É só um pássaro treinado repetindo um som. Mas essa defesa começa a ruir muito rápido. Porque a partir daqui a dinâmica vira completamente. Ele deixa de ser um observador curioso e se torna um interrogador desesperado, né? Exatamente. Ele puxa uma cadeira, senta na frente do corvo e começa o que só pode ser descrito como uma sessão de autotortura. Ele para de tentar entender o pássaro e começa a usá-lo como um oráculo sombrio para validar seus piores medos. E as perguntas que ele faz são uma escalada de dor. Ele não pergunta mais coisas triviais. As perguntas se tornam existenciais. Primeiro ele pergunta se algum dia vai ter alívio para a dor dele. Se existe algum bálsamo longínquo. E a resposta, claro, é nunca mais. E então ele vai para a pergunta final, a mais devastadora. A pergunta que ele sabe no fundo do peito que não deveria fazer. Ele pergunta se ele vai reencontrar sua amada Lenore em outra vida, no Éden de outra vida. Ele está pedindo por uma faísca de esperança. E a resposta que ele recebe é a martelada final no caixão da sanidade dele. Disse o corvo, nunca mais. E na verdade a tradução do Pessoa nesse ponto tem uma escolha de palavras incrível. Tem mesmo, eu ia comentar sobre isso. Em alguns momentos ele não escreve disse o corpo, mas disse o corpo, nunca mais. Essa troca de corvo por corpo é sutil, mas é muito poderosa. Por quê? O que isso muda? Corpo, em português, tem essa dualidade, né? É o corpo físico, mas também pode ser um corpo estranho, um peso morto.
Ao usar corpo, a pessoa remove a identidade de pássaro da criatura e a transforma numa massa inerte de desespero. Nossa, é verdade. É uma escolha que intensifica o horror, porque não é mais um animal falando, é o próprio peso da morte, o corpo da ausência que está sentenciando o destino dele. É como se o narrador já não visse mais uma ave, mas a personificação de tudo que ele perdeu. Ele mesmo chama de profeta, demônio. Sim, o corvo se torna um espelho que reflete apenas a palavra que a sua própria alma já estava gritando em silêncio. Nunca mais. Sabe, esse ciclo de fazer perguntas esperando a pior resposta me lembra um comportamento muito moderno. O doomscrolling. Exatamente. Quando a gente pega o celular e fica rolando o feed de notícias ruins, sabendo que só vai encontrar mais desgraça, mas a gente continua. Quase como se precisássemos de uma confirmação externa do quão ruins as coisas são. Paul capturou essa psicologia 150 anos antes da internet. O narrador tá doom-scrollando a própria alma, usando o corvo como seu feed. Perfeito. E depois de se torturar, parece que a mente dele chega num ponto de ruptura. Ele não aguenta mais. Ele explode. Ele grita pro corvo ir embora, voltar pra tempestade. A frase é desesperada. Tira-te de meus umbrais. Tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais. Ele quer a solidão dele de volta. Mas não a solidão do início do poema, que era a da melancolia. Ele quer se livrar da solidão do desespero absoluto. Exato. É o último esforço da vontade dele para expulsar essa presença. Ele quer que a evidência física, o vulto e a consequência psicológica, a sombra, desapareçam. Mas a resposta é implacável. Disse o corvo, nunca mais. E é isso. Fim da conversa. A sentença foi dada. E a estrofe final é a conclusão aterrorizante. O poema poderia ter terminado com a partida do corvo, o que daria um alívio. Mas não. Não. O narrador nos informa, quase como um fato clínico, que o corvo está ainda no alvo busto de Atena. Ele não foi embora. Ele se tornou um acessório permanente do corto. A irracionalidade não foi uma visita, foi uma mudança definitiva. E a imagem final é a luz da lâmpada projetando a sombra da ave no chão. É uma imagem que gruda na mente. Sim, porque a última frase do poema é a chave de tudo. E a minha alma dessa sombra, que no chão há de mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Aqui acontece a fusão. A fusão total. A sombra física do corvo no chão se torna inseparável da sombra psicológica que se instalou na alma dele. O desespero não é mais um sentimento que ele tem, é o lugar onde ele vive. A alma dele está literalmente presa debaixo dessa sombra, para sempre. É pesado. Muito. Então, o que a gente tira disso tudo? Começamos com um homem culto buscando nos livros um consolo para o luto. E terminamos com a alma dele esmagada sobre uma sombra eterna, da qual ele mesmo nos diz que jamais vai se libertar. É a crônica de como a dor, quando alimentada pela obsessão, pode abrir as portas para um desespero que consome absolutamente tudo. Exato. O poema é uma alegoria poderosa sobre como a nossa própria mente pode se tornar nossa pior inimiga. A obsessão pela perda permitiu que a irracionalidade, o corvo, dominasse a razão, Atena. E o que era melancolia se transformou em uma forma de loucura sem escapatória. É um colapso psicológico narrado em tempo real. E a tradução do Pessoa, com aquela musicalidade sombria, nos faz sentir o ritmo hipnótico dessa descida ao inferno. É verdade. E fica uma reflexão, né? O narrador faz perguntas ao corvo buscando respostas que, no fundo, ele já sabe que vão destruí-lo. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Até que ponto nas nossas próprias vidas, quando estamos lidando com a dor ou com o medo, nós também não saímos em busca da confirmação dos nossos piores cenários, nos tornando, de certa forma, os arquitetos do nosso próprio sofrimento?